Vou resolver mais uma questão de matemática aqui no canal. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor Simon Rocha e te ajudo a resolver questões. A questão está na tela para vocês e a questão diz o seguinte. Na semana da renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$ 150 mil em um banco que paga 8% ao ano, um prazo de vencimento de um ano. Nesse mesmo dia, o cliente Y aplicou R$ 150 mil na poupança, cuja taxa esperada é de 5% ao ano. Um ano depois, os dois sacaram o montante de cada operação. Considerando que o cliente X pagou 20% de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou imposto algum e que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes desse resgate. A partir dessas informações, verifica-se que a diferença entre o ganho de capital do cliente X e o ganho de capital do cliente Y, comparando-se apenas as operações apresentadas em reais, foi de texto grande, mas um texto bem compreensível. São os textos da César Granhill, que trabalha muito com essa questão português e matemática. Mas vamos lá. A questão aqui diz que o cliente X, vamos separar, tem um cliente X e ele tomou aqui R$ 150 mil e ele fez um investimento onde esse investimento dava um retorno para ele de 8% ao ano, tá bom? Aqui R$ 150 mil, 8% ao ano, e ele só tirou depois de um ano, tá? Observe que a questão aqui no finalzinho ele fala que nenhum dos dois, nenhum dos dois sacou qualquer valor antes desse resgate. Qual é o resgate? O resgate de um ano, ok? Então vamos lá. Um ano após, qual era o valor que o cliente X tinha aqui um ano após? Um ano após, então, o que acontece? A gente pode usar a fórmula do montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada a n, que é o tempo. O montante aqui depois de um ano é R$ 150 mil, vou substituir o seu capital, foi de 150 mil, 1 mais i. O 8%, galera, a gente pode dizer que é 8 sobre 100, que é igual também a 0,08, tá bom? 0,08, 1 mais 0,08 elevado a 1, que foi um ano. Portanto, aqui o montante é de 150 mil vezes 1,08, tá bom? Eu vou transformar esse 1,08 aqui em fração, para que a gente possa resolver de uma forma melhor e mais rápida. Então, em forma de fração, 108 sobre 100. Vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros e a gente vai fazer a conta de 150, 1.500 vezes 108. Se eu fizer todos os cálculos detalhados aqui no vídeo, o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu já trouxe esse resultado aqui pronto, que é de R$ 162 mil. Como eu fiz, de fato, eu fiz 1.500 vezes 108. Tem contas que não dá para a gente inventar muita moda, tá bom? Então, um ano após, ele tinha esse capital, um montante de 162 mil. No entanto, o que acontece? O cliente X, que é o que a gente está trabalhando, pagou 20% de imposto sobre os juros. Bom, galera, vamos lá. Se eu invisto 150 mil e me dá um retorno após um ano, eu tenho um montante lá de 162 mil, qual foi o meu juros? O meu juros foi de quanto? Foi de 12 mil reais. 12 mil reais. Olha aí. Então, eu tenho que tirar 20% sobre 12 mil reais. E quanto é 20%? Então, 20%, 20 sobre 100 de 12 mil. Cancela aqui os dois zeros, e aí a gente vai ficar com 20 vezes 120. Bom, 20 vezes 120 reais. Então, aqui vai dar um valor total, que eu também aqui já fiz todas essas operações. Vai dar um valor total de R$ 2.400. Esse
foi os juros pago pelo cliente X. E aí, então, depois que eu faço toda essa conta, eu tenho que abater 162 mil, retiro os R$ 2.400, que é o que ele deve de imposto, e aí eu fico com uma diferença. Aqui agora é conta, tá, gente? Essa conta aqui, aí a gente faz essa conta, uma diferença de R$ 159.600. Então, se eu fizer todos os cálculos aqui, o vídeo fica longo. Então, já trouxe alguns cálculos pontos. Esse aqui eu fiz com vocês. Tá? Então, recapitulando aqui, o cliente X, após um ano, teve R$ 162 mil. Só que ele teve aqui 20% que ele teve que tirar de imposto sobre os juros. Os juros a gente viu que era de 12 mil. A diferença do que ele aplicou para o que ele obteve após um ano. 20% de 12 mil vai dar um total de 2.400. Pega os 162 mil, retira 2.400. Então, o que o cliente X tem ao longo, depois de um ano, R$ 159.600. Tá bom? Agora a gente vai fazer a conta do cliente Y. O que foi que o cliente Y fez? O cliente Y, ele pegou esses 150 mil reais e aplicou na poupança. E a questão está falando que essa poupança dá um retorno de 5%. Tá vendo? A poupança ele dá um retorno de 5% ao ano. Então, vamos ver lá quanto é esse retorno. Aqui, até mais fácil, aqui a gente ganha da concorrência. Por quê? Calcular 5% é bom, porque calcular 5% é metade de 10. Tá? Então, a gente pode até evitar usar a fórmula do montante, né? Porque o capital 1 mais I vezes N. Esse N é 1, que é um ano. Então, é 150 mil vezes 1 mais 5%. Né? Então, 5%, a taxa de 5%, a gente vai escrever 5 sobre 100, que é 0,05, por exemplo. Então, quando a gente for escrever, a gente vai ter um total aqui ó, de 105 sobre 100 elevado a 1. É isso? Então, cancelando os dois zeros aqui, utilizando a fórmula do montante, tá? 1.500 vezes 105. E aí você encontra o valor. Agora, para e pensa aqui comigo. Esse valor aqui a gente já sabe. Para e pensa. O que é que acontece? Que valor é esse? Quanto é 10% de 150 mil? É deslocar a vírgula. 10% aqui ó, de 150 mil vai dar 15 mil. 10% é 15 mil. 10% é fácil. Qual é a metade de 15 mil? 7.500. Ou seja, a gente também calcula rápido aqui os 10%, os 5%, tá vendo? Então, a conta é 7.500 mais 150 mil. 7.500 mais 150 mil, a gente vai ter um total aí, ó, de 157.500. Tá? Então, às vezes, a gente tem que usar dessa esperteza. Quando você aplica na poupança, você não tem a incidência de impostos. Então, o que o cliente Y recebeu lá ao final de um ano foi 157.500. E o que é que a questão quer? A diferença desses dois valores, tá? Então, agora a gente calcula essa diferença desses dois valores aqui. Então, vamos lá. 159.600 foi o que o X recebeu, menos 157.500, que foi o que o Y recebeu. Fazendo essa diferença, vai dar um resultado final de R$ 2.100. R$ 2.100 está sendo aqui representado na letra A. Tá aí a questão resolvida para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Se você gostou dessa resolução, curte, comenta aí também para eu querer saber o que é que você achou. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para estar ajudando o meu trabalho no YouTube. Entre no grupo gratuito e nos vemos nas próximas questões.